os benefícios que você percebeu no início das práticas e quais são outros benefícios que você percebe até hoje. No início, assim, eu lembro, teve uma prática que me marcou muito, assim, nesse início que eu falei ali da adolescência e tal, que eu senti, foi um dia desses despretensiosos, assim, que eu sentei, falei, vou fazer minha meditação aqui, e eu senti um silêncio, assim, muito grande, né? Tava na minha Uhum, casa com os meus pais, minha irmã, tinha a rua, um monte de coisa passando ali, mas parecia que alguma coisa em mim aquietou, assim. Parecia que alguma coisa, uma chave tinha virado, assim, e alguma coisa aquietou. E óbvio, né? A gente vai repetindo as experiências e nem sempre a gente tem aquilo que a gente tinha tido na experiência passada. Mas acho que uma das coisas, assim, que para mim eu percebo como benefício foi uma maior percepção de mim, assim, de conseguir conseguir sustentar um pouco mais de atenção em mim, no meu corpo, no dia a dia, né? De perceber que eu estava sentado com o ombro muito travado, assim, eu comecei a perceber mais o meu corpo, mudar. Perceber a forma como eu uhum, andava na rua, andar um pouco mais devagar. Perceber a forma como eu estava falando, dar uma pacificada nisso. Então, acho que esse foi o primeiro benefício, assim, que eu tive de uma forma palpável, assim, né, uhum, pensando a longo prazo, foi esse estado de consciência um pouco mais perceptivo, uhum, que se mostra mais ao longo do dia. uhum, Um outro ponto é que eu fiz muitas meditações com os meus professores, que eram meditações baseadas em algum ensinamento. Então, sei lá, a gente estava estudando Yoga Sutra e as meditações eram guiadas a partir dos sutras. uhum, Isso também foi me transformando em termos de percepção de vida, assim, né, de realidade. Tipo, fui conhecendo outras coisas, outra forma de enxergar, outra forma, poxa, isso aqui talvez é interessante de eu uhum, começar a aplicar na minha vida, né? Então, teve uma mudança que foi uma mudança também de padrão, né, de conhecimento e de entender um pouco mais profundamente essas filosofias uhum, que propõem para gente uma forma de olhar para a realidade e uma forma de se relacionar com essa realidade que talvez não é o que a gente aprenda socialmente, né? A gente uhum, tem um padrão social que é muito voltado para coisas práticas da vida, né? Tipo, vai estudar para passar no vestibular ou para trabalhar e vai tendo conquistas, né? O checklist assim da vida. uhum, E a gente às vezes acaba não dando muita ênfase para as nossas relações, para as nossas sensações, sentimentos, nossas emoções. Então isso foi também nesse caminho meditativo foi algo que foi bastante transformador para mim, assim. uhum, Nessa fase mais infância, adolescência, era uma pessoa que era muito raivosa, assim, tinha dificuldade de lidar com as frustrações, com raiva. Muito conflito na minha casa com os meus pais e tudo mais, e eu acho que esse caminho do yoga, da meditação, foi também me dando base, sabe? Me dando um uhum, chão, assim, que eu falei, calma aí, tem uma outra forma de se relacionar que não precisa ser desse lugar mais agressivo. E aí eu fui me transformando, assim, foi uma transformação radical na minha vida. A uhum, meditação também me levou para essa percepção do corpo, que fez com que eu também ressignificasse a minha alimentação, né? Tipo, como que eu tô me alimentando? E a minha alimentação era bem ruim. Eu me alimentava muito mal, assim, pouquíssima variedade uhum, de, de alimentos e não comia fruta, não comia muita verdura. E aí eu fui ressignificando isso também, né? Acho que fui ganhando mais consciência do meu corpo, fui entendendo mais sobre estar vivo aqui, né, nessa terra, compartilhando experiências, e isso foi me transformando. Então, acho que dos benefícios, o principal benefício é um benefício que ele não acaba, porque eu estou em constante uhum, transformação, né? Eu acho que uhum, cada coisa que acontece, assim, na minha vida, que surge algum desafio, isso também é uma possibilidade de meditar sobre, né? É uma uhum, possibilidade de revisitar, de enxergar, e aí isso faz com que a gente esteja constantemente se transformando. Então, eu acho que esse benefício, ele é uma coisa que é bonita, assim, né? Tipo, que não é um uhum, benefício, pronto, acabou, cheguei lá, conquistei.
foi isso que a meditação me trouxe. Não é, é algo que vem me trazendo, né? Uma modificação que vem me trazendo. E o yoga traz muito isso de que o tempo, como a gente percebe ele a partir da nossa mente de uma forma linear, né? Uhum, Tipo, a gente uhum, vai manhã, tarde, noite, ontem, hoje, amanhã, tal. Mas isso é uma percepção, né? O tempo não necessariamente ele é linear. As coisas que a gente está experimentando não necessariamente acontecem de uma forma linear. uhum, O yoga fala muito sobre esse tempo cíclico, né? E é isso, a gente vai dando essas voltas, assim. Tem hora que a gente percebe alguma coisa e essa coisa não vai estar mais ali, mas isso aí volta depois, porque não é uma linha, né? A gente está nesse uhum. ciclo, né? Nesse fluxo das coisas que estão acontecendo. Então, justamente, não é uma conquista que pronto, acabou. São Uhum, percepções que passam, que atravessam a gente, né? A gente está sempre exatamente. nisso. Como que é essa relação yoga, meditação, as posturas, tudo isso leva à prática da meditação? Quando a gente pensa num lugar mais abrangente, assim, do yoga, a gente, pegando historicamente, né, as Uhum, raízes do yoga, a gente vai pensar em práticas que são práticas contemplativas, né? Então, o yoga em si, na sua essência, vão ser práticas contemplativas, uhum, práticas meditativas. Quando a gente pensa ali no Yoga Sutra, o Yoga Sutra é um texto que escrito por Patanjali, um sábio que sistematiza o conhecimento do yoga. Ele não inventa o yoga, ele sistematiza aquilo que é conhecido por yoga em um uhum, contexto ali da sua época. Alguns dizem século II antes de Cristo, mais recentemente alguns estudiosos são tem até um livro que chama Raízes do Yoga, do professor James Mallinson e Mark Singleton, eles falam mais ou menos uma data de século II depois de Cristo. Não uhum, sabemos exatamente, está aí mais ou menos nesse período, mas Patanjali, no Yoga Sutra, ele vai fazer uma sistematização sobre a mente humana. Então, o tratado de Patanjali é sobre a mente. Ele vai falar uhum, sobre os vritis, vritis são esses conteúdos da mente, né? Essas flutuações da mente, quais são esses tipos, quais são as causas do sofrimento, e vai falar sobre samadhi, sobre esse estado que é um estado de pacificação. E uhum, para falar sobre isso, ele vai propor um caminho, um sadhana, um caminho de práticas. E aí ele vai propor 8, a gente chama de Ashtanga. Ashta significa 8 em sânscrito, Anga significa membros. Então, 8 partes, 8 membros, um caminho de 8 uhum, partes. Sendo que uma dessas partes, a sétima parte, é dhyana. Dhyana, a gente traduz hoje em dia como meditação, né? legal. Então, ele vai falar sobre a gente conquistar um estado de foco, de dharana, para a gente chegar em dhyana. Então, ele vai começar com preceitos ou conselhos éticos e morais, yamas e niyamas. Vai falar sobre Uhum, asana, e asana pro Yoga Sutra é um assento, né? Uma forma de se sentar para a meditação. Vai falar sobre pranayama, vai falar sobre o foco, sobre dharana, vai falar sobre dhyana e vai falar sobre samadhi. Faltou algum, talvez? acho que mais ou menos Enfim, esse. isso. Vai falar sobre samadhi. E então, dhyana, nesse contexto, é a prática meditativa, é a prática contemplativa, né? Quando você se estabelece o seu dharana, o seu foco, Uhum, e você sustenta esse foco, você entra num estado que é dhyana. As práticas de yoga, elas se estabelecem então a partir disso, né? As práticas de yoga são práticas que conduzem a gente para um caminho meditativo. Hoje em legal. dia, quando a gente fala sobre yoga, a gente tem uma ideia de yoga postural. A gente pensa nos asanas. Uhum, Os asanas, eles aparecem assim enquanto prática numa linha histórica mais para frente do que Patanjali, do que o Yoga Sutra de Patanjali, num período que a gente chama de período tântrico. É o Tantra que vai usar das práticas corporais também como uma preparação do corpo para um caminho meditativo. Então a gente tem textos, por exemplo, como Hatha Yoga Pradipika, Girana Samhita, que são textos de Hatha Yoga e que vão apresentar asanas, posturas. Esses uhum, asanas, então, como eu disse, eles têm uma função de preparar
o nosso corpo para as práticas contemplativas. E que hoje também são práticas contemplativas, né? A gente usa o caminho dos asanas como uma prática contemplativa. Porque quando eu estou Uhum. propondo uma prática ou fazendo uma prática, o que eu estou fazendo ali é dando estímulo para o meu corpo em diferentes posições, em diferentes asanas, e eu estou percebendo o que está acontecendo, né? Uhum. Quando eu faço uma postura de extensão, que eu levo as minhas costas para trás, como isso se reflete numa sensação no meu corpo? Quando eu faço uma rotação no meu tronco, o que isso traz de reflexão para o meu, de percepção para o meu corpo? Isso num nível físico, né? Quando eu Uhum. percebo num nível físico. Isso aqui, eu sinto que alonga mais aqui, eu sinto que comprime mais aqui, eu sinto que ganha espaço aqui. Então, no nível físico. Mas a gente vai dando um passo para além disso, né? A gente vai também pro nível emocional. Qual é a emoção que te atravessa quando você faz esse asana? Uhum. Isso leva para reflexões importantes, assim, nesse campo meditativo. Tipo, quando eu rotaciono o tronco, sei lá, nossa, tenho muita dificuldade de rotacionar meu tronco. Rotacionar o tronco talvez seja olhar para o passado, olhar para trás, né? Como eu me relaciono com olhar para o que ficou para trás? Isso tem alguma rigidez que se apresenta no meu corpo para isso? Como é quando eu flexiono minha coluna para frente, né? Uma prática que requer da gente mais entrega, mais aquietamento. E aí eu acho muito difícil fazer isso. Então, estar presente nessa prática é estar em meditação enquanto a gente faz ela. Uhum. A prática meditativa, não necessariamente a gente pode encarar ela como uma técnica, né? Existem técnicas meditativas. Eu sento Uhum. e vou prestar atenção na respiração. Eu sento, vou ficar em silêncio. Sento, vou olhar para uma parede, como em Zazen, por exemplo. Mas não necessariamente ela precisa ser uma técnica. A meditação, ela pode ser uma atitude, né? É uma atitude de presença. E quando a gente está nessa atitude de presença, a gente pode meditar independentemente do que a gente está fazendo. Agora, aqui, Uhum. enquanto a gente conversa, a gente pode estar numa atitude meditativa, porque a gente está aqui ancorados, né, na nossa Uhum. fala, nos nossos diálogos. Os asanas, então, nesse sentido, fazendo a costura aqui com a minha fala, os asanas vão ser exatamente isso, né? Eles podem ser apenas uma prática física, eu posso chegar no meu tapete e só querer esticar o meu corpo e fazer força e trabalhar força no corpo, Uhum. e tá tudo bem. Ou eu posso chegar para essa prática e estar nesse lugar mais aberto, contemplativo, e usar isso como um caminho meditativo. E aí isso muda totalmente. Quando a gente vai com essa abordagem, a forma como a gente entra no tapetinho ali, na prática que a gente vai fazer, muda completamente. Isso muda o nosso estado, sabe? Então, eu considero os asanas tanto uma preparação para a meditação, em termos físicos, porque eu estou preparando meu corpo para ele ficar mais forte e poder sentar em meditação de uma maneira que eu não fique tão incomodado, mas também um caminho meditativo em si, né? Se a gente Uhum. está Legal. com essa abordagem.